Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje no programa, dois assuntos que interessam homens e mulheres. Reposição hormonal para eles e para elas. A gente vai rever duas entrevistas com especialistas no assunto. E vamos começar ouvindo a médica ginecologista Carla Vanin. O que acontece? O climatério, né, Laura, é uma transição entre aquele período reprodutivo da mulher e o não reprodutivo, né? E o marco principal do climatério é realmente a menopausa, que nada mais é do que a última menstruação, o último sangramento menstrual dessa mulher. Então, o climatério ele é totalmente fisiológico, a menopausa é um acontecimento fisiológico na vida da mulher, umas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, isso depende também da sua genética, mas ocorre normalmente essa menopausa ao redor dos 51 anos. E o climatério? A partir dos 40 anos, a gente poderia dizer que a mulher já é uma mulher climatérica, apesar dela não ter praticamente nenhum sintoma. Mas o que acontece? Os hormônios ovarianos já começam a diminuir um pouquinho a sua produção, mas ele fica mais marcado a partir de uns 5 anos antes do momento da menopausa. Claro que é isso que eu te digo, é muito individual, tem mulheres que passam muito bem até o final e tem outras que vêm sentindo esta modificação, né? Então, o que a gente mais vê normalmente é irregularidade menstrual e o famoso calorão. E eventualmente falha na menstruação e até sangramentos aumentados. Então, vê que é muito individual e cada mulher vai responder de uma maneira diferente, né? Além dos fogachos, outros sintomas também. Quais são? Sim, como os fogachos são parte dos sintomas vasomotores, e geralmente eles acontecem mais à noite, então a mulher, ela acorda por esse calor, então ela acaba tendo uma outra coisa que é insônia, né? Então ela tem insônia, ela se torna uma mulher mais cansada, ela perde um pouco da concentração, ela tem uma labilidade humoral bastante importante, mais irritabilidade, né? Então assim, uma mulher que fica mais chorosa, às vezes um pouco mais deprimida, né? Então, isto é um dos fatores. Essa diminuição também da produção dos hormônios ovarianos faz com que os tecidos que são todos, né, do organismo, que são irrigados, ou seja, que nós temos receptores estrogênicos presentes, eles acabam com essa diminuição dessa produção desse hormônio ovariano estrogênio, basicamente, nós vamos ter mais atrofia. Então, assim, atrofia vaginal, né? Então a mulher tem mais queixas vaginais como ressecamento, dor na hora da relação sexual, elas podem ter mais infecções urinárias, né? Desconforto na área genital. Então a gente tem ressecamento não só das mucosas, mas a pele fica mais fina, mais enrugado, o cabelo mais fininho, as unhas podem ficar mais quebradiças, né? E em relação à parte das mucosas, sim, olho seco, né? Daí até podem ter algumas outras coisas associadas, mas uma coisa que as pacientes queixam bastante é o ressecamento vaginal. Então, elas podem ter dor nas relações sexuais, elas podem ter queixas de ardência e, eventualmente, até nós temos o que nós chamamos de vaginite atrófica, elas chegam a ter um pequeno corrimento e acham que estão com alguma coisa e, na verdade, é uma atrofia, é falta de um pouco de hormônio local até, quando eu falo em hormônio, não precisa obrigatoriamente ser um tratamento sistêmico, né? Ou seja, que a gente tenha que usar um hormônio para que se trate outras coisas. Não, eventualmente a gente pode fazer o tratamento único e exclusivamente local, vaginal, ou cremes, ou até teve não é novo no mundo, mas meio que novo no Brasil, um lançamento de um comprimidinho também, que então não tem tanto aquele desconforto como as pacientes normalmente reclamam do uso da terapia local. Existem anéis vaginais também que fazem essa reposição, mas nós não temos disponível no Brasil, mas conseguimos importar. E tem bons resultados? Excelentes resultados. Se é bem utilizado, os resultados são muito bons, né? O problema é que todo tratamento local, o ressecamento vaginal, ele melhora, mas se nós interrompermos o tratamento,
retrocede, a paciente volta a ter, aos poucos, atrofia, e depende também do que ela usa. Se ela usa um tratamento local que tenha algum tipo de hormônio, digamos assim, esse tratamento tem uma durabilidade um pouquinho maior, então, assim, se ela deixa de usar 1, 2 semanas, não fica tão ruim. Quando ela usa tratamentos que não tem nada de hormônio, então esse tem que ser usado com mais frequência para que a gente consiga obter o mesmo resultado. Então, a gente tem que individualizar e ir entendendo os sintomas das pacientes para realmente poder realizar esse tratamento. E a reposição hormonal, porque os outros sintomas também, e principalmente o fogacho e insônia, e tudo isso incomoda muito as mulheres. Então, Bastante. O que se fala sobre reposição hormonal? Há sempre muitos questionamentos. Gostaria que pudesse nos explicar um pouco mais sobre isso. Sim, hoje a nossa, digamos assim, atuação nessa área da reposição hormonal utilizando hormônio, basicamente é pelos sintomas vasomotores, que é exatamente o calorão, que acaba gerando insônia, irritabilidade, né, uma série de algumas outros comemorativos ao redor desse calor. Então, essas pacientes que não tem nenhum fator de risco que me impeça o uso da prescrição de uma terapia de reposição hormonal e tem esta sintomatologia bem marcada, sim, esta é uma paciente que se beneficia muito do uso da reposição hormonal, e quanto mais precocemente, ou seja, quanto mais próximo ao momento da menopausa dela, melhor. Ela tem uma melhor resposta, né? E a gente talvez consiga mais rapidamente diminuir e retirar essa reposição ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que nós podemos utilizar a reposição em até 10 anos após a menopausa, as sociedades já colocam isso, mas eu posso te dizer que quanto mais próximo ao momento da menopausa, melhor vai ser a resposta dessa mulher a essa terapia de reposição hormonal. E doses mais baixas também. E os hormônios bioidênticos? Tudo aquilo que é prescrito, que é semelhante ao que nós produzimos nos nossos ovários. Então, assim, se eu prescrever uma reposição hormonal com estradiol ou com progesterona micronizada, que é o P4, que é exatamente o que o nosso ovário produz, eu estou usando um hormônio bioidêntico. Mas esses bioidênticos que as pessoas tanto fazem propaganda e falam, elas não são aceitos pelas sociedades, né, pelas sociedades importantes de climatério, de menopausa, porque são hormônios manipulados, né, com doses que a gente fica sempre sem ter muita certeza exatamente da dose exata que tem naquela medicação. A gente não tem a procedência desse sal, a manipulação do sal, do hormônio, normalmente ele requer todo um cuidado com temperaturas especiais, então realmente, e eles são todos transdérmicos, então assim, são manipulações em pomadas, em cremes, tem efeito? Claro que tem, né? Porque ali dentro tem hormônio, mas assim, nós não sabemos quais os malefícios, o que aquilo pode causar, digamos assim. Inclusive, o que nós vemos é que, eventualmente, tem pessoas que dizem que até pacientes que já tiveram câncer de mama podem usar os bioidênticos. Não é isso, isso é muito, muito sério e muito preocupante, né? A indicação da reposição, ela tem sempre as suas indicações e as suas contraindicações. E, por exemplo, o câncer de mama ainda câncer de mama, história pessoal, é uma contraindicação absoluta. É importante ter muito cuidado. E antes de encerrarmos a entrevista, eu gostaria que tu alertasse as pessoas, porque depois da menopausa, o número de mulheres com osteoporose é bem alto. É que a osteoporose, ela na verdade é a maior desordem óssea, né, que nós temos ainda dentro das doenças, né, desse metabolismo. E a osteoporose pós-menopáusica é a segunda maior causa de osteoporose. A primeira ainda é o uso dos corticoides, né, dos corticosteroides. Então, o que acontece quando a mulher entra na menopausa? Essa mudança na produção dos hormônios ovarianos faz com que se tenha uma perda óssea bastante rápida, assim, nos primeiros anos, praticamente nos 10 primeiros anos, 30% da massa óssea é diminuída. Tá? Então, é extremamente importante que se tenha esses cuidados, porque, assim, às vezes,
as pessoas não se dão conta que só o fato de nós estacionarmos a evolução dessa osteoporose já é um tratamento, já teve um ganho, porque a massa óssea, depois de perdida, dificilmente a gente consegue repor ela, que ela volte a ser como era. Prevenção com dieta, com medicamento apropriado, com bons exercícios, né? Então, a gente consegue realmente que essa osteoporose seja controlada. Porque o grande risco da osteoporose é exatamente o risco de fratura. E a gente sabe que depois da primeira fratura sempre é mais fácil desenvolvermos novas fraturas ao passar dos anos, né? Então, isso é bem importante. Com certeza teríamos muito mais para falar sobre esse assunto. É sempre um enorme prazer tê-la aqui no programa e até breve. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade. Um grande beijo para ti e para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. E agora nós vamos ouvir o profissional de educação física André Pinheiro, que é pós-graduado em treinamento neuromuscular e gerontologia. Ele fala sobre os impactos dos exercícios físicos na saúde das mulheres que vivem essa fase do climatério e menopausa. O exercício físico regular, ele é muito importante nessa fase da vida, principalmente porque ele auxilia no controle das ondas de calor da mulher e também ele minimiza os riscos cardíacos. Além do mais, ele ajuda também no controle do humor e também ajuda aquele sono melhor, aquele sono com qualidade que a gente pretende e deseja alcançar sempre. Após a menopausa, o risco de osteoporose ele aumenta um pouquinho. Com isso, a gente deve sempre seguir fazendo um exercício físico regular para que a gente consiga ter um controle da musculatura, um fortalecimento da musculatura e assim a gente protege os nossos ossos. É importante que a gente faça esse exercício físico regular acompanhado de um profissional, para que a gente não tenha impactos excessivos e que seja sempre um exercício benéfico à nossa saúde. Então, para vocês, mulheres, busquem um acompanhamento para que a gente tenha essa saúde forte sempre. E agora a gente faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre reposição hormonal masculina. Já voltamos. Estamos de volta. No bloco anterior, nós ouvimos a médica ginecologista Carla Vanin. Ela, que é especialista em climatério e menopausa, falou sobre essa fase que inicia a partir por volta dos 40 anos de idade. Vamos ouvir o médico urologista Fernando Bastos para saber mais sobre a saúde dos homens a partir dessa idade aí, por volta dos 40. O que será que acontece? Diferentemente das mulheres, que têm o período da menopausa, tem uma queda abrupta de hormônios, os homens não. Como é que é esse processo? E muitos nem sabem, nem se dão conta disso. Exatamente, lá. Os homens, a partir dos 40 anos de idade, aproximadamente, começam a apresentar, de forma lenta, mas gradual e progressiva, uma queda na sua produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Quando isso está associado a más hábitos alimentares, ao sedentarismo, nós podemos ter o surgimento de uma série de sintomas que vão afetar muito a qualidade de vida dos homens. E quais são os sintomas? Eu posso destacar, né, o acúmulo de gordura abdominal, a perda de atividade, assim, o que a gente chama de astenia, que é um cansaço, perda de vigor físico, perda da massa muscular, fragilidade dos ossos e também sintomas sexuais, tais como a queda da libido, que é aquela vontade de ter relação sexual, e também até mesmo a disfunção erétil, que é a dificuldade de manter boas ereções para se ter uma relação sexual de forma satisfatória. E quais são os tratamentos? Falaste que pessoas que não têm esse cuidado, um estilo de vida mais saudável, os homens tendem a ter esses sintomas. Então, quais seriam os tratamentos e se a reposição hormonal, nesse caso, se faz necessária? Quando nós temos, então, Laura, a presença dos sintomas e a comprovação laboratorial que nós temos uma deficiência de testosterona,
nós temos, então, o que nós chamamos de DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Quando nós fazemos esse diagnóstico, esse paciente tem a recomendação de realizar a reposição de testosterona. Essa reposição pode ser feita de várias formas, através de gel, que a gente pode fazer uso transdérmico na pele, através de injeções musculares, através de implantes subcutâneos. Enfim, existem várias formas que a gente pode repor a testosterona. O que vai variar é a posologia, que é quando que vai passar, e também a diferença assim, entre os efeitos colaterais, enfim, que esses meios, né, de repor podem proporcionar. E para aqueles casos em que homens fazem uma reposição hormonal sem o acompanhamento médico, quais seriam os riscos? É muito importante que seja feito, antes da reposição, uma avaliação física completa com esse paciente. Vou te dar um exemplo, Laura. Nós sabemos hoje que a reposição de testosterona, ela não está implicada no surgimento do câncer de próstata. Porém, se esse paciente, porventura, já tiver um câncer de próstata incipiente, inicial, essa reposição pode, porventura, eventualmente, fazer com que esse câncer cresça de uma forma mais rápida, né? Que ele aumente assim, o seu tamanho, que ele aumente a sua agressividade. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Além disso, a questão de doses, a questão da formulação terapêutica da testosterona, também, quando a gente usa de forma indiscriminada, pode fazer com que surjam diversos efeitos colaterais relacionados, então, à parte androgênica da testosterona, como calvície, oleosidade da pele. Se esse hormônio se converter muito em outros hormônios, como estrogênio, por exemplo, nós podemos ter ginecomastia. Enfim, são uma série de complicações que podem surgir, por isso é sempre recomendado que o tratamento de reposição hormonal com testosterona seja feita por um profissional qualificado. Em alguns casos, a mudança de estilo de vida pode ter um bom resultado nesse período em que os homens começam a ter uma queda de testosterona? Melhorando o estilo de vida, melhorando as escolhas alimentares, nós podemos sim melhorar a produção de testosterona. E muitas vezes nós podemos utilizar medicamentos que estimulam a produção natural de testosterona. Não necessariamente é necessário, muitas vezes, repor a testosterona. Inclusive, geralmente nas primeiras consultas, nas primeiras tentativas, nós tentamos modular essas outras questões para tentar evitar essa reposição, porque uma vez que essa reposição é feita, muitas vezes ela deve ser feita pelo resto da vida, ela deve ser feita por um longo período de tempo. Então, realmente é muito importante uma avaliação médica e o acompanhamento nesse sentido. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez no programa e até a próxima, até breve. Muito obrigado. Estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas aí do pessoal desses assuntos relacionados à saúde masculina. E agora o nosso bate-papo é sobre como usar a maquiagem sem prejudicar a saúde dos olhos. As mulheres que adoram se maquiar saibam que, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, 2 em cada 10 que usam maquiagem apresentam problemas oculares. O médico oftalmologista e professor César Silveira está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Olá, bom dia, é um prazer estar falando de novo com vocês aí. Bom, nós mulheres adoramos realçar os olhos com sombra, rímel, lápis, cílios postiços. Quais são os cuidados que nós devemos ter na hora de escolher e usar essas maquiagens? Certo, é importante a gente prestar atenção na validade dos produtos, né? E na higiene das mãos antes da aplicação. É importante também a gente frisar que a gente deve praticar a limpeza das escovas de rímel com assiduidade e substituir a cada 3 meses, né? É importante também não compartilhar os produtos de maquiagens com outras pessoas, e o pó facial, é importante a gente falar que ele deve ser compacto,
né, para a gente não criar um depósito exagerado nos cílios. E também a sombra, quando a gente passa, às vezes cai no olho e pode dar alguma irritação. Exatamente. Qualquer um dos produtos utilizados na região dos olhos podem levar a sintomas como olho seco, né, e sensação de corpo estranho, sensação de areia dentro dos olhos, o que pode ser o princípio de uma doença ocular superficial. Então a gente tem que estar muito atento a isso que a gente está conversando, né? Falaste na qualidade dos produtos. Existem alguns ativos que possam prejudicar ainda mais a saúde dos olhos, que a gente possa olhar na composição ali daquele produto? A gente não tem nenhuma restrição quanto ao uso das marcas. As marcas mais conhecidas geralmente prezam por produtos de melhor qualidade. Então, a gente tem que prestar atenção nesse quesito, utilizar marcas confiáveis, né? E principalmente o prazo de validade, porque é isso que acaba levando a possíveis contaminações nos produtos, e isso pode trazer alguns tipos de infecção para dentro dos olhos. Quais são os primeiros sinais que aquele produto, aquela maquiagem está prejudicando os nossos olhos? Isso sempre começa, o olho responde de forma natural a algo que seja agressor, geralmente com início de olho vermelho, sensação de olho seco, coceira nos olhos. Então, o importante, tratando especificamente desses cuidados, é em relação à higienização das mãos e a limpeza correta com produtos adequados depois do uso da maquiagem, né? E quem usa lente de contato? A lente é um suporte que deve ser usado sempre antes da maquiagem. Coloca a lente, usa a maquiagem e não vai ter problema nenhum. Quando for fazer a limpeza dos olhos, a gente deve retirar antes a lente ou depois? Isso, a gente retira a lente, faz a limpeza da lente e aí depois retira a maquiagem. E os produtos para a limpeza ali dessa região dos olhos e até também a hidratação? A gente tem produtos, né? Tem alguns produtos que são removedores de maquiagem que já fazem essa hidratação, vamos dizer assim. São produtos específicos que limpam as maquiagens. Eles, se entrarem em contato com os olhos, por algum motivo, não vão causar irritação, porque eles são também de uso oftalmológico, e isso acaba garantindo essa hidratação e a segurança na limpeza da maquiagem, né? E quais são os cuidados na maquiagem quando se usa glitter? Esses produtos que são um pouco mais sólidos, em pequenas partículas, né, podem ficar acumulados dentro dos olhos, causando de forma assim bem genérica falando, né, eles podem irritar os olhos porque eles riscam a lente do olho, eles acabam lesando o epitélio da córnea, que é a lente mais externa do olho. E qual é a recomendação? De quanto em quanto tempo nós devemos consultar o médico oftalmologista? O importante é que a pessoa adulta faça revisões anuais, né? Seja apenas para constatar que está tudo bem, ou, nesse caso de maquiagens, qualquer sintoma que for identificado, como olho vermelho, coceira nos olhos, sensação de corpo estranho, deve procurar um oftalmologista para poder identificar a causa. Muito obrigada, Dr. César. Foi um enorme prazer conversar e esclarecer essas dúvidas sobre a maquiagem e a saúde dos nossos olhos. Obrigada. Obrigado, até mais. Até mais. E o nosso programa não poderia terminar sem uma receita fácil de preparar. Essa é feita pela personal trainer e nutricionista Carol Martins. Lápis e papel na mão, porque é vapt-vupt. Para esse bolo, a gente vai precisar de 5 ovos, 2 xícaras de coco ralado fresco, e esse coco ralado você encontra no supermercado na parte de congelados. Meia xícara de açúcar de coco, pode ser também um adoçante como o xilitol, meia xícara de cacau em pó sem açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de sopa de azeite. A gente vai misturar todos esses ingredientes num bowl, vai colocar na forma de bolo untada e levar para o forno por 30 minutos. E aqui está o nosso bolo já desenformado, quentinho, e agora eu vou pegar uma fatia.
Que delícia! Obrigada, Carol! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. E você também pode acompanhar no Facebook e no Instagram. E se você quer me seguir no Instagram, também é muito fácil, é Laura Medina Saúde. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!